João acordou com o som do sino da igreja de São Vicente de Fora quando pelas ruas estreitas de Alfama, em Lisboa. Era um dia como qualquer outro, ou assim ele pensava, até receber a mensagem do pai: reunião familiar urgente na adega às 18 horas. Não falte. O coração dele acelerou. Há meses ele se preparava para assumir a liderança da vinícola familiar, um negócio centenário que produzia vinhos do Douro, passado de geração em geração. Mas quando chegou à adega antiga, com suas paredes de pedra cobertas de videiras secas, o ar estava carregado de tensão. Seu pai, Manuel, um homem de 60 anos com bigode grisalho e olhos severos, estava à cabeceira da mesa longa de carvalho, ladeado pela mãe, tias e primos. João, sente-se, disse Manuel com voz grave. Sem preâmbulos, ele anunciou: decidi passar a direção da vinícola para o seu primo Ricardo. Ele é o homem certo para manter nossas tradições. O choque atingiu João como um soco no estômago. Ele havia dedicado anos à empresa, modernizando processos e expandindo mercados, mas ali estava, sendo passado para trás pelo primo conservador e casado. A sala girou ao seu redor, e quando questionou o motivo, Manuel baixou a voz: você sabe porquê, filho? Sua escolha de vida não se encaixa no que nossa família representa. João sentiu o mundo desabar. Não era apenas uma promoção negada, era uma rejeição total de quem ele era. Levantando-se abruptamente, João saiu da adega sem dizer uma palavra, o ar fresco da noite de Lisboa batendo em seu rosto como uma bufetada. Ele caminhou pelas calçadas íngremes, o som dos seus passos ecoando como um martelar em sua mente. Como seu pai poderia fazer isso? Manuel sempre fora rígido, um católico devoto que valorizava a família acima de tudo, mas João nunca imaginara que sua orientação sexual, mantida em segredo por anos, seria o prego no caixão de suas ambições. Ele havia saído do armário aos 25 anos, após anos de luta interna, e embora a mãe tivesse chorado e orado por ele, o pai simplesmente ignorara, como se fosse uma fase passageira. Agora, tudo fazia sentido: as olhadelas desconfiadas nos jantares familiares, os comentários sutis sobre homens de verdade que casam e têm filhos. Ricardo, o primo de 32 anos, era o oposto, casado com uma mulher da alta sociedade portuense, pai de 2 filhos, e um defensor ferrenho das tradições. João parou em uma praça pequena, sentando-se em um banco sob uma laranjeira, e ligou para Miguel, seu namorado há 2 anos. Eles me tiraram tudo, murmurou ele ao telefone, a voz embargada. Miguel, um professor de história de 30 anos com um temperamento calmo, respondeu imediatamente: vem para casa. Vamos resolver isso juntos. Naquela noite, no apartamento modesto em Bairro Alto, João desabafou tudo para Miguel. Os dois se conheceram em uma manifestação pelos direitos LGBT em Lisboa, onde João, ainda incerto sobre sua identidade pública, foi atraído pela confiança de Miguel. Miguel, com seus cabelos pretos ondulados e olhos castanhos que pareciam ler almas, havia crescido em uma família liberal no Porto, mas entendia as pressões sociais em um país ainda marcado pelo conservadorismo católico. Seu pai está errado, João. Mas confrontá-lo agora pode piorar as coisas, aconselhou Miguel, abraçando-o. João balançou a cabeça, a raiva fervendo. Eu não posso simplesmente aceitar. Essa vinícola é minha vida. Eu a transformei em algo moderno, exportando para a Europa inteira. Eles passaram a noite discutindo opções: processar por discriminação, embora em Portugal as leis fossem progressistas, mas provar em um contexto familiar seria um inferno, ou simplesmente cortar laços e começar do zero. João sentia o peso da decisão: deixar a família significaria perder não só o negócio, mas também a rede de apoio que o moldara. Pela manhã, ele decidiu confrontar o pai novamente, sozinho, na esperança de uma reconciliação. Mas ao chegar à casa dos pais em Sintra, encontrou Ricardo já lá, discutindo planos para a vinícola. Primo, isso não é pessoal, disse Ricardo com um sorriso falso. João viu vermelho. Era pessoal sim, e o pior era que Ricardo sabia do segredo e o usara a seu favor, sussurrando no ouvido do tio sobre riscos à imagem tradicional da família. A confrontação explodiu na sala de estar, com móveis antigos testemunhando o caos. Pai, você está me punindo por ser gay. É isso que a tradição significa para você, rejeitar seu próprio filho? Gritou João. Manuel ficou em silêncio por um momento, então respondeu com voz trêmula: a vinícola precisa de um líder que represente valores sólidos, família tradicional. Seus relacionamentos não inspiram confiança nos nossos clientes conservadores. A mãe, Maria, chorava no canto, dividida entre o amor pelo filho e a lealdade ao marido. João sentiu uma dor profunda, era como se sua identidade fosse uma mancha na tapeçaria familiar. Ele saiu batendo a porta, jurando nunca mais voltar. Nos dias seguintes,
a notícia se espalhou pela família estendida, com tias ligando para aconselhá-lo a se casar com uma mulher e endireitar sua vida. A pressão social em Portugal, apesar dos avanços como o casamento gay legalizado em 2010, ainda era sufocante em círculos tradicionais. João se isolou, questionando se valia a pena lutar ou simplesmente aceitar a perda. Miguel o apoiava, mas via o tolo do stress no relacionamento deles. Discussões pequenas sobre o futuro surgiam, como se o veneno da rejeição familiar se infiltrasse em sua intimidade. Em uma noite chuvosa, enquanto caminhavam pelo chiado, João confessou: "E se eu estiver errado? E se eu puder mudar para recuperar tudo?" Miguel parou, horrorizado. "Mudar? Isso destruiria você." Aquela dúvida plantou a semente de um conflito interno que cresceria, forçando João a escolher entre sua autenticidade e o legado familiar. Os meses seguintes foram um turbilhão para João. Ele se demitiu formalmente da vinícola, recusando uma posição subordinada oferecida por Ricardo como um gesto de misericórdia. "Não preciso de esmolas", respondeu ele por e-mail, cortando laços profissionais. Agora desempregado, ele se mudou temporariamente para o apartamento de Miguel no Porto, uma cidade mais vibrante e menos sufocante que Lisboa para ele naquele momento. Miguel ensinava em uma universidade local, e sua rotina estável contrastava com o caos de João. "Você pode começar algo novo aqui. O Porto está cheio de oportunidades para enólogos talentosos", sugeria Miguel, tentando injetar otimismo. Mas João lutava com a depressão, noites insones pensando no pai, nas videiras que plantara com as próprias mãos, e no primo que agora colhia os frutos de seu trabalho. Ele começou a frequentar grupos de apoio LGBT em Matosinhos, onde ouvia histórias semelhantes: filhos deserdados, casamentos forçados, suicídios velados pela sociedade. Uma noite, em uma reunião, conheceu Luís, um homem de 40 anos que perdera a herança de uma fazenda no Alentejo por motivos idênticos. "A tradição é uma desculpa para o preconceito", disse Luís, inspirando João a considerar ações legais. Mas o medo de expor a família publicamente o paralisava. Em Portugal, escândalos familiares ainda manchavam reputações para sempre. Enquanto isso, a família de João não parava de pressionar. A mãe ligava diariamente, implorando para que ele repensasse sua vida. "Seu pai está doente, João. O stress o está matando", dizia ela, culpando indiretamente sua orientação. Manuel sofrera um pequeno derrame, atribuído ao conflito, e isso pesava na consciência de João. Ele visitou o hospital em segredo, vendo o pai frágil na cama, mas não entrou no quarto. "Se eu for, vou ceder", confidenciou a Miguel. O relacionamento deles, outrora um refúgio, começava a rachar sob a pressão. Miguel queria compromisso maior, talvez morar juntos permanentemente ou casar, mas João hesitava, temendo que qualquer passo público agravasse a rejeição familiar. Em uma discussão acalorada após um jantar romântico frustrado, Miguel explodiu: "Estou cansado de ser seu segredo. Ou você assume quem somos, ou isso acaba." João sentiu o chão sumir. Perder Miguel seria perder a única âncora em sua vida caótica. Ele prometeu mudar, mas internamente debatia: valia sacrificar o amor por uma família que o rejeitava? Ricardo, sentindo a ameaça, começou uma campanha sutil de difamação. Em eventos da indústria vinícola no Douro, espalhava rumores sobre instabilidade emocional de João, insinuando que sua demissão fora por incompetência. João descobriu isso através de um amigo comum, e a raiva o consumiu. Ele decidiu contra-atacar, marcando uma reunião com investidores que ele mesmo trouxera para a empresa. "Ricardo está destruindo o que construí", explicou a eles em um café em Vila Nova de Gaia. Alguns simpatizaram, mas a maioria recuou, temendo alianças com a família tradicional. Essa rejeição social aprofundou o isolamento de João. Em Portugal, onde as redes familiares e católicas ainda dominam negócios, ser gay abertamente era um risco. Ele começou a beber mais, frequentando bares gays no bairro do Príncipe Real, buscando validação em encontros casuais que o deixavam vazio. Miguel notou e confrontou: "Isso não é você. Você está se autodestruindo por eles." A briga resultou em uma separação temporária. Miguel foi para a casa de um amigo, deixando João sozinho com seus demônios. Em meio ao caos, João recebeu uma carta anônima: "Seu pai esconde algo. Procure nos arquivos da vinícola." Intrigado, ele invadiu o escritório antigo à noite, usando uma chave reserva. Lá, encontrou documentos revelando que Manuel havia alterado o testamento anos atrás, deserdando João explicitamente por comportamento imoral. Mas o choque maior: Ricardo fora o redator, prometendo lealdade em troca da posição. A traição do primo era calculada, não acidental. João fotografou tudo, o coração disparado. Confrontar ou usar como alavanca?
A decisão o atormentava, expor isso destruiria a família, mas calar perpetuaria a injustiça. Ele ligou para Miguel, reconciliando-se na calada da noite. Preciso de você para decidir, admitiu. Juntos, eles planejaram o próximo passo, mas a tensão social crescia, amigos da família o ostracizavam em eventos, e a imprensa local sussurrava sobre o escândalo na vinícola. João questionava sua sanidade, era certo lutar contra o sistema que o criara. Com as provas em mãos, João marcou uma reunião familiar em Lisboa, convidando todos para a casa dos pais em Sintra. É hora de verdades, anunciou por mensagem. A atmosfera era elétrica quando chegaram. Manuel, ainda recuperando do derrame, sentava-se rígido, Maria, ansiosa, Ricardo, com ar superior, e tias curiosas. João expôs os documentos, projetando as fotos na parede. Pai, você me deserdou por ser gay. E Ricardo orquestrou tudo para tomar meu lugar. O silêncio foi ensurdecedor, seguido por caos. Manuel negou inicialmente, mas cedeu, fiz pelo bem da família. Nossos clientes não aceitariam um líder diferente. Ricardo contra-argumentou, você é instável, João. Isso é business, não pessoal. Mas as tias, chocadas, questionaram a moralidade. Maria chorou, Manuel, como pôde. João sentiu uma vitória pírrica, expor a traição o libertava, mas via a dor nos olhos do pai. Ele saiu vitorioso, mas sozinho, pois a família se dividiu, alguns o apoiaram em segredo, outros o vilanizaram. Miguel, esperando do lado de fora, o abraçou. Você foi corajoso. Mas o custo era alto, João perdeu contatos profissionais, e rumores se espalharam pela indústria. Ele começou um novo empreendimento, uma vinícola boutique no Alentejo, focada em vinhos sustentáveis, com Miguel como parceiro. Vamos construir algo nosso, disse ele. No entanto, a pressão social persistia, em eventos, olhares julgadores o seguiam, e anónimos online o atacavam como o traidor da tradição. João lutava com culpa, havia destruído a unidade familiar por justiça. Uma noite, recebendo uma ligação de Ricardo, você venceu essa rodada, mas vou lutar pela vinícola no tribunal. A ameaça legal iniciou uma batalha árdua, com advogados dissecando a vida pessoal de João. Miguel o apoiava, mas o stress testava o relacionamento, discussões sobre finanças e futuro escalavam. E se perdermos tudo? Perguntava João. Miguel respondia, então reconstruímos. Uma traição maior veio de dentro, uma tia, que fingira apoio, vazou detalhes para a imprensa conservadora. Um artigo no jornal, Correio da Manhã, expôs, herdeiro gay destrói império familiar por vingança. João se tornou alvo de ódio online, com ameaças anônimas. Ele questionou sua decisão, valia expor-se assim. Em uma manifestação LGBT no Rossio, ele falou publicamente pela primeira vez, ganhando aliados, mas perdendo mais família. Manuel, enfraquecido, o deserdou oficialmente, deixando tudo para Ricardo. A dor foi imensa, João visitou o pai no hospital, sussurrando, eu te amo, mas não posso mudar quem sou. Manuel virou o rosto. Miguel, vendo o tolo, propôs casamento, vamos mostrar que amor é amor. João aceitou, mas o planejamento foi ofuscado por sabotagens de Ricardo, como cancelamentos de fornecedores. O conflito ético consumia, era certo usar a lei contra a família, ou deveria perdoar. O julgamento pela herança ocorreu no Tribunal de Lisboa, um edifício imponente que ecoava com vozes do passado. João, representado por um advogado pró-LGBT, apresentou provas de discriminação. Isso viola a Constituição portuguesa, argumentou. Ricardo contra-atacou, é sobre competência, não orientação. Testemunhas familiares depuseram, divididas, Maria defendeu João timidamente, Manuel permaneceu calado. A mídia cobria tudo, transformando o caso em debate nacional sobre direitos gays versus tradições. João ganhou simpatia pública, mas perdeu privacidade, paparazzi o seguiam, expondo sua vida com Miguel. Isso é o preço da verdade, disse Miguel, mas João duvidava. No meio do processo, Manuel sofreu outro derrame, culpando o stress no filho. João visitou, implorando perdão, mas Manuel murmurou, você escolheu isso. A culpa o paralisou, suspender o caso ou prosseguir. Ele prosseguiu, vencendo parcialmente, a corte ordenou compensação financeira, mas a vinícola ficou com Ricardo. Justiça parcial, refletiu João. Com o dinheiro, ele expandiu sua vinícola no Alentejo, mas o sucesso era amargo. Miguel e ele casaram em uma cerimônia íntima em Évora, com amigos progressistas, mas sem família.
A ausência do eu, João sonhava com reconciliação. Ricardo, furioso, sabotou fornecedores de João, forçando-o a decisões éticas, retaliar ou ignorar. Ele ignorou, focando no negócio, mas o isolamento crescia. Em uma conferência vinícola em Faro, confrontou Ricardo: por que tanto ódio? Ricardo confessou: inveja. Você sempre foi o talentoso. A revelação humanizou o primo, mas não curou feridas. João questionava: era certo priorizar justiça sobre família? Miguel enfrentou suas próprias lutas, sua universidade conservadora questionou sua estabilidade devido ao escândalo. Talvez devêssemos nos mudar para a Espanha, sugeriu. João hesitou, amarrado a Portugal. Uma traição final. Um amigo vazou e-mails pessoais, expondo discussões íntimas. João se sentiu violado, questionando confiança. Ele e Miguel fortaleceram o laço, mas o preço era alto: saúde mental abalada, relacionamentos rompidos. Com o negócio florescendo, João refletia no terraço da vinícola, vendo as videiras sob o sol alentejano. Ele reconstruíra a vida, mas cicatrizes permaneciam. Manuel faleceu meses após o julgamento, sem reconciliação. No funeral, João ficou à distância, chorando sozinho. Maria o procurou. Ele te amava, mas não sabia demonstrar. Ela se reconciliou parcialmente, visitando ocasionalmente. Ricardo, falindo a vinícola original por má gestão, pediu ajuda. João ajudou anonimamente, por misericórdia. Perdão é força, disse a Miguel. Seu casamento prosperava, tornando-se símbolo de resiliência na comunidade LGBT portuguesa. Mas João ponderava as escolhas, a luta valer as perdas. Ele escreveu um livro sobre sua jornada, inspirando outros, mas questionando internamente. Em uma entrevista, afirmou: a tradição não pode sufocar o amor. Agora, com paz relativa, ele olhava para o futuro, mas o passado ecoava. Você acha que priorizar a tradição familiar sobre a identidade pessoal é sempre errado?